Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos capítulo 1, e corresponde à semana 1 do Guia Devocional do livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Da Ressurreição ao Pentecostes. Vamos à leitura do texto bíblico. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Lucas escrevera a narrativa do Evangelho que recebe seu nome a Teófilo, possivelmente o patrocinador de sua publicação, para relatar o que Jesus fizera em sua vida até o dia em que foi assunto aos céus. Agora, ele continua sua redação dedicando este 2º volume, o livro de Atos dos Apóstolos, ao mesmo indivíduo, para prosseguir com os fatos transcorridos após esta ascensão. Depois que ressuscitou, Jesus aparecera inúmeras vezes em diversas ocasiões a seus seguidores por 40 dias, dando-lhes provas de que estava vivo e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. O enfoque de Jesus sobre o reino de Deus era especialmente importante porque os discípulos ainda estavam atrelados à sua manifestação política imediata, acreditando que agora ele restauraria a primazia da nação de Israel. Jesus já lhes dissera que este reino não seria inicialmente visível, terreno e político como eles esperavam. Antes, o reino de Deus seria espiritual e interior, estando entre eles ou dentro daqueles que creem. O reino político de Jesus Cristo acontecerá apenas por ocasião de sua segunda vinda ou parousia, quando ele surgirá rapidamente, como um relâmpago de forma visível a todos. Ao contrário do batismo de João com água, Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo. Este batismo representa a nova filiação que vem do alto, a qual é outorgada por Deus na vida do fiel pelo Espírito Santo, resultando em sua justificação e santificação.
Haveria uma manifestação visível especial da presença deste Espírito entre os primeiros discípulos e eles deveriam permanecer em Jerusalém para que testemunhassem o cumprimento dessa promessa. Assim, o estabelecimento de um reinado terreno não tinha perspectiva para ocorrer em breve como os discípulos imaginavam. Mas a manifestação do Espírito Santo, que ocorreria 10 dias depois, seria a maneira pela qual o próprio Jesus capacitaria seus seguidores a serem suas testemunhas, não somente em Jerusalém, na província da Judéia ou na vizinha Samaria, mas até as partes mais remotas do mundo conhecido, estendendo seu domínio sobre os corações das pessoas. A este ponto, Jesus proferiu aos 11 sua grande comissão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Após isso, ele ascendeu aos céus em Betânia, que ficava a 4 quilômetros de Jerusalém, à vista de todos, desaparecendo nas nuvens. 2 anjos então apareceram-lhes para reforçar que Jesus um dia viria ao mundo pela segunda vez. Voltando de Betânia a Jerusalém, dirigiram-se ao Monte das Oliveiras. Ali se reuniram os 11 apóstolos, os irmãos terrenos de Jesus, sua mãe e outras mulheres. Permaneceram em oração constante para que soubessem como deveriam agir dali em diante. Em dada ocasião, estando presentes 120 pessoas, Simão Pedro defendeu a escolha de um 12º apóstolo para estar entre eles, alguém que tivesse acompanhado toda a vida e obra de Jesus desde os dias da pregação de João Batista, passando por sua ressurreição e ascensão. Isso era necessário para preencher o lugar do traidor Judas Iscariotes. Ao ver concretizada a condenação de Jesus, Judas, cheio de remorso, tentara devolver as moedas de prata com as quais fora remunerado por sua traição. Percebendo, entretanto, que a sentença contra Jesus era irrevogável, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e depois enforcou-se. Quando a corda usada para enforcamento de Judas rompeu-se, seu corpo estava tão decomposto que partiu ao meio, ocorrendo o derramamento de suas vísceras. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas que estavam no santuário e, como era contra a lei mosaica empregar dinheiro proveniente de morte para a provisão do templo, utilizaram-nas para comprar o campo do oleiro, que por este motivo passou a ser chamado campo de sangue ou Aceldama em aramaico. Isso veio a cumprir algumas profecias do Antigo Testamento atribuídas a Jeremias, que representam na realidade uma compilação das passagens de Jeremias 19:6 e Zacarias 11:12-13. Os nomes de José Barsabás, o justo, e de Matias foram indicados para o cargo deste 12º apóstolo. Depois de orarem ao Senhor, tiraram sortes e o nome de Matias foi indicado. O costume de tirar sortes era habitualmente utilizado pelos judeus, assim como por diversos povos do Antigo Oriente Médio, para tomar decisões importantes, tais quais escolher líderes, dividir herança e deliberar sobre casos duvidosos. Vários pedregulhos podiam ser depositados na dobra de uma roupa, dos quais um era tirado ou derrubado no chão. Em outro método, pedaços de madeira marcados eram tirados de um receptáculo. Aplicação prática. Jesus Cristo continuaria sua obra no mundo através do Espírito Santo, que também é chamado de Consolador ou Paracletos. Ele enviaria o Espírito Santo à Igreja Nascente como uma compensação por sua ausência, a fim de executar as funções que ele mesmo desempenharia se tivesse permanecido corporalmente conosco. Este Espírito nos lembra constantemente que Jesus voltará à Terra pela segunda vez e convence-nos rotineiramente, primeiro, do pecado. Sem a obra de convencimento divina, as pessoas jamais se perceberão pecadoras. Pela ação do Espírito Santo, constatamos que não foram os religiosos judeus ou as autoridades romanas os algozes do Deus homem, mas meus próprios pecados. O Espírito Santo me mostra que eu crucifiquei a Jesus no momento em que decidi viver uma vida de pecado e que, a parte dele, o perdão destes pecados jamais pode ocorrer. O Espírito Santo também nos convence da justiça. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar a uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende de suas obras, mas da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. O Espírito Santo me mostra que, apesar de meus pecados, posso viver uma vida de santidade em comunhão com Deus, pois Jesus Cristo me justifica pela fé. Isso ocorre mediante o arrependimento, a completa mudança em minha maneira de viver, que tem Jesus como modelo de retidão. Por fim, o Espírito Santo nos convence do juízo. Ele desvenda aos corações que a justa condenação de Satanás, o príncipe deste mundo, automaticamente ocorreu com a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus. Assim,
o Espírito Santo me mostra que a morte e ressurreição de Cristo adquirem um duplo propósito: a salvação de todo o que nele crer e a condenação do diabo juntamente com aqueles que o rejeitam como o Messias prometido. Por meio do Espírito Santo, a Igreja seria orientada em suas decisões futuras. Entretanto, no texto lido, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado, e a importante resolução de preencher o lugar outrora ocupado por Judas Iscariotes era premente diante de uma equipe apostólica desfalcada. É nesse contexto que encontramos o costume de lançamento de sortes que, para nós, parece supersticioso, em nada tendo a ver com o cristianismo. Com efeito, esta prática não é mais mencionada depois do derramamento do Espírito Santo. Além disso, os apóstolos empregaram-na como critério de desempate para uma decisão que foi tomada primeiramente utilizando as Escrituras, a ponderação dos critérios para o apostolado e a oração. Assim, não há precedente em continuarmos adotando o costume de lançar sortes, pois o Espírito Santo já foi derramado e atua entre nós. Precisamos sim desenvolver com este Paracletos um relacionamento pessoal que nos conforte, desafie e direcione ao longo de nossa caminhada cristã. Nossas decisões não precisam mais ser conduzidas supersticiosamente, pois a Bíblia revela-nos princípios e valores capazes de nortear nossas escolhas através de oração constante, mas não titubeante. É nesse sentido que François Fenelon, citada por Richard Foster em sua obra A Celebração da Disciplina, bem disse: "Feliz a alma que, por uma sincera renúncia de si mesma, mantém-se incessantemente nas mãos do Criador, pronta a fazer tudo o que Ele quer, que nunca se detém dizendo para si mesmo uma centena de vezes por dia: Senhor, que queres que eu faça?" Trazendo da mente para o coração. Senhor, que belo é entender que o Espírito Santo é o substituto daquilo que o próprio Jesus faria se tivesse permanecido corporalmente entre nós. Ao longo de minha caminhada cristã, tive diversos conceitos equivocados a respeito deste Espírito. Inicialmente, ele me parecia algo como uma força impessoal, representando a atividade de Deus entre os homens. Não me parecia uma pessoa. Em outros tempos, sua presença condicionou-se à mera segregação denominacional entre adotar ou não os dons pentecostais, tornando-o novamente impessoal sob a forma de apenas uma concepção teológica. Espírito Santo, perdoe-me por tê-lo encarado não como alguém com quem me relacionar, mas como uma abstração etérea ou alvo de debate dos círculos teológicos. Quero reconhecê-lo como parte igual da Trindade Santa, direcionando todo o meu ser de volta a si, mediante suas ações de convencimento. Quero adorá-lo na mesma proporção em que adoro a Deus Pai e a Deus Filho. Quero ter um relacionamento com o Senhor, pessoa para pessoa, de maneira a encontrar no Senhor meu guia, ajudador e consolador. Que eu desenvolva este relacionamento como uma via de duas mãos, e não apenas como alguém que lança sortes, procura um vidente ou consulta o horóscopo. Ao contrário, que sua presença seja real em meus dias, num direcionamento constante acerca do que tenho que fazer, tornando o pecado uma ocorrência cada vez mais acidental em minha vida. Que eu me concentre num relacionamento que produza princípios e valores, e não a pseudo-submissão insegura da superstição. Obrigado, Espírito Santo, por sua presença em mim. Obrigado por tornar Jesus real em minha vida. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 1, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre as circunstâncias envolvidas na morte de Judas Iscariotes. Terça-feira, recorde as aparições de Jesus após sua ressurreição. Quarta-feira, por que o ensino de Jesus enfocou especialmente sobre o reino de Deus nos 40 dias em que permaneceu entre seus primeiros seguidores? Quinta-feira, em que consistia a prática de tirar sortes? Por que ela não encontra precedente para ser empregada hoje, mesmo tendo sido usada na escolha de Matias como discípulo substituto de Judas Iscariotes? Sexta-feira, quais são as atribuições do Espírito Santo na vida do cristão? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 1 para a sua vida?